Um alicerce firme resulta numa construção segura, enquanto um alicerce instável resulta em algo inseguro. Qual é o alicerce da sua vida? Sobre qual fundamento você está construindo a sua existência? Depois de um longo discurso sobre o reino de Deus, naquilo que conhecemos como o Sermão do Monte, Jesus concluiu o seu ensino com a parábola dos dois alicerces, ou mais conhecida como a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Pouco antes dessa parábola, tanto em Mateus quanto em Lucas, encontramos a exortação de Jesus àqueles que lhe chamam Senhor, Senhor, mas que não fazem o que ele lhes manda. Mateus acrescenta ainda que só entrará no reino dos céus aquele que colocar em prática a vontade do Pai e que muitos, mesmo tendo profetizado, expulsado demônios e feito milagres, não entrarão, porque não terão sido conhecidos por Jesus ao não praticarem a sua palavra. Para que isso fique mais claro, Jesus conta então essa parábola dos dois alicerces. Numa região de pedra calcária como a Galileia, bastava cavar um pouco para achar uma camada de rocha sólida. Ali é muito comum abrirem-se buracos até a rocha e neles assentar os alicerces das casas a construir. Quando cai a chuva, formam-se as torrentes que vêm das montanhas rolando pelas encostas e se avolumando em torno das casas. Na Palestina, exceto o Rio Jordão e alguns pequenos córregos, existem poucas correntes de água. A maioria dos rios estão quase sempre seca. Mesmo assim, podem acontecer que trombas d'água caiam e abram caminho pelos vades, aqueles vales secos, e por todo lugar onde não encontrem resistência. As pessoas da época de Jesus conheciam muito bem essas torrentes e os estragos que elas podem fazer. Quando lemos cuidadosamente a parábola, podemos perceber alguns detalhes da analogia feita por Jesus. Em primeiro lugar, a aparência da construção pode ser a mesma. Olhando-se de fora, alguém nem perceberia a diferença. As duas casas são construídas quase igualmente, com boa aparência. Assim é com as nossas vidas. Podemos até estar todos os domingos numa igreja, ouvindo os mesmos sermões que os outros. Aparentemente, somos todos iguais. A segunda observação é que a adversidade contra a construção também é a mesma. Tanto o verso 25 quanto o verso 27 de Mateus capítulo 7 afirmam: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Exatamente igual. Normalmente achamos que os nossos problemas são maiores do que os dos outros. Acreditamos que as lutas que vêm sobre nós, ninguém mais passa por lutas tão grandes. Mas o texto diz que a adversidade foi exatamente igual em ambos os casos. Então, qual é a diferença? O alicerce da construção é diferente. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Aquele que ouve e não pratica as palavras de Jesus é como um homem que construiu uma casa sobre areia, sem alicerces. Muitas vezes as pessoas não querem se incomodar fazendo alicerces mais firmes e acham até que nem são necessários. Ventos na minha vida, isso nunca vai acontecer. Na parábola, o homem prudente foi prevenido e construiu sua casa sobre solo firme. É claro que a rocha significa Cristo e os seus ensinos, porque em outros lugares da Bíblia, Jesus é assim comparado. Mas o homem insensato edificou sobre solo arenoso. Foi descuidado e irresponsável. Vieram ventos, chuvas, tempestade e a casa caiu. Caiu porque estava fundada sobre os seus próprios esforços. O próprio construtor teve a culpa, já que, havendo ouvido a palavra de Jesus, não a obedeceu nem a praticou.
Assim, a sua ruína foi completa. Jesus não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos. O texto diz que os dois ouvem a palavra de Jesus. Possivelmente são frequentadores assíduos dos cultos, das pregações, talvez até leiam a Bíblia. Nisso nem sequer podemos diferenciar entre esses dois tipos de pessoas, pois o alicerce está escondido. A pergunta que nos interessa não é se alguém ouve a palavra, mas sim se a pratica. Tudo depende de pôr em prática o que Jesus disse. Tiago dirá a mesma coisa quando afirma: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Como está o alicerce da sua vida? Você está firme o suficiente para resistir à próxima tempestade?